mesmo diante dessa salvação, mesmo diante do dobrar-se ao Espírito Santo de Deus, ao Evangelho, nós continuaremos lutando contra os nossos pecados. Todos nós, todos nós. Então nós vamos ver hoje na lição, eu quero que nós vamos abrir agora a palavra de Deus em Romanos 7. Nós iremos ler Romanos 7, do 18 ao 21. Eu vou ler aqui, até porque precisa ser lido aqui. Romanos 7, do 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Todos abertos, acompanhando, diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de Deus, que o mal reside em mim. Deixa eu ler de novo o 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, amado, a gente começou a ver aqui uma pincelada sobre algo que a gente precisa entender, que é a história de nós perdermos ou de nós termos, eu não sei se a gente perdeu ou se a gente tem, é vocês quem vão me dizer, o livre-arbítrio. Certo? A gente vai começar a entender essa passagem. Você viu o apóstolo Paulo, um homem santo de Deus, lutando contra a sua natureza humana, carnal, pecaminosa, querendo fazer agora como um homem regenerado o bem, mas incapacitado pela própria natureza, porque às vezes ele quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. Então nós vamos estudar sobre isso hoje. E aí eu queria fazer o seguinte, queria fazer uma pergunta. Esse livre-arbítrio hoje, nós desfrutamos dele? Não precisa responder. Vai ter um momento de você responder as perguntas que eu vou fazer agora. Outra pergunta, qual é a diferença entre a pessoa com Cristo e a pessoa sem Cristo? Existe diferença? Também terá um momento para a gente meditar sobre isso. E outra é a seguinte: o que a fé em Cristo produz na vida daquele que crê? É outra pergunta que nós iremos responder. Então, diante dessas perguntas que eu estou fazendo, eu quero dividi-los em 3 grupos. Aqui eu trouxe já preparado algumas questões para os grupos, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Eu vou cortar isso daqui e a gente vai já entender a aula, como é que vai proceder. Eu vou fazer o seguinte, vou dividir a turma e eu quero ter a liberdade de tirar 3 líderes. E aí eu pegaria você, o Daniel, o Ítalo e o Renato, porque você é um dos líderes. Então, amado, fora esses, vai ser 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3, 1, 2, tá bom? Então, quem é que é 1? 1 e 1. Aí é uma equipe, vai estar com o Daniel. Quem é o 2? 1 é 2, você é 2, você é 2, e quem é 2 mais? E ele é 2, vai estar com o Brito. E o 3 vai estar com você, que é Alicia, você é qual? 2, Andréia, então é Alicia, Andréia e você. Tá bom? Entenderam? Vamos dividir. Quem é 1 fica com o Daniel. Ô, meu amado, obrigado. Estava precisando. Quem é 1 fica com o Daniel, quem é 2 fica com você, e quem é 3 vem para você. A Alícia, irmão, então fica aqui com eles, tá bom? A Alícia vem para cá, e você é com elas duas? Tá, pronto, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem, tá bom. Então, agora vocês vão prestar atenção às perguntas. Pessoal, vocês têm caneta e papel aí? Eu trouxe aqui. Na minha mochila, amor, traz aqui, por favor. Grupo 1, a gente vai prestar atenção mesmo quando for
relacionada ao outro grupo, tá certo? Deixa eu pegar aqui o papel. E aí eu já aproveito a oportunidade para dizer aos alunos da Escola Bíblica Dominical de todo mundo, não só daqui da igreja, que quando a gente vem à Escola Bíblica Dominical, a gente traz caneta e caderno, caneta e papel, tá bom? Olha, estou ensinando para o mundo todo isso. Aí o papel tá aqui e eu tenho caneta aqui, só um minuto, passo já. E você tem caneta aí, você aqui, pronto. Então vamos lá. Grupo 1, gente, olha só, o que o grupo 1 vai me responder, tá? O que era o livre-arbítrio antes da queda e o que aconteceu após essa queda? Na revista tem. E o que aconteceu após a queda? O que era o livre-arbítrio antes da queda e o que foi que aconteceu? Aí nós vamos saber se esse bicho existe ou não ainda, né? O que mais? Qual a maravilhosa condição que tem os crentes em Cristo? Certo? É um, tudo é para um. Tudo é para o grupo 1. Ah, o grupo 1 é você, eu estou pensando que era ele, olhando para ele direto. E por isso que você perguntou e eu não entendi. Tudo bem. Qual é, justamente, a maravilhosa condição que tem os crentes em Cristo, e como essas verdades impactam na vida do pecador? Posso alterar? Na luta contra o pecado. Então tá. Essas perguntas foram para o grupo 1, agora o grupo 2. Agora é o Ítalo com as meninas. Qual é a diferença entre o estado sem Cristo e o estado com Cristo? Qual é a diferença? Tá falhando? Pronto, eu tenho aqui. Qual é a diferença entre o estado das pessoas, né? Sem Cristo e com Cristo. O estado das pessoas com Cristo e sem Cristo. A pergunta você quer trazer na próxima aula? Não, é logo mais, vou já pegar, tá tudo na revista. Oi. Enquanto você apresenta as perguntas para os outros, a gente dialoga. Já pode ir, se não fizer barulho demais, já pode começar estudando. Já. Quais adjetivos essas pessoas recebem das Escrituras? É a segunda pergunta, porque as pessoas com Cristo e as sem Cristo, quais são os adjetivos que a Bíblia dá para elas, né? Quais adjetivos elas recebem das Escrituras? A justificação, bote só justi, a justificação, a adoção e a santificação. Que tipo de sentimentos é a terceira? A justificação, a adoção e a santificação. Que tipo de sentimentos elas trazem os que foram alcançados pela graça? Pronto, pode partir para dentro. Vamos nós. O que a fé em Cristo produz na vida do que crê? O que a fé em Cristo produz na vida daquele que crê? Você está sem revista? Ah, tá. Porque está na revista, todas as respostas, ok? Aí a segunda tem tudo a ver com a primeira, diz assim, o que seria essa mudança de vida? Terceiro, vou botar essa daqui, quais ferramentas podem ser usadas para o aumento da fé? Quais ferramentas podem ser usadas para o aumento da fé? Para o grupo 3, tem mais uma perguntinha. São perguntas simples, fáceis e fáceis de encontrar na lição. O que são e qual é o papel das boas obras na vida do crente? O que são e qual é o papel das boas obras na vida do crente? Vocês se juntem aí pertinho e procurem, tá bom? O que são e qual é o papel das boas obras na vida do crente? Vou cronometrar aqui. Mais 3 minutinhos para todo mundo. Romanos? Sim. Eu li, o primeiro foi Efésios, mas a gente leu Romanos quando Paulo se auto-identifica como incapacitado de fazer a obra. Romanos 7, 18 a 21 ou Efésios 5, 1. A gente se ajuda na hora, ok? A gente vai organizar agora, voltar ao nosso estado original. Aleluia! Ai. Queridos, essa é uma proposta, inclusive, da revista do professor.
de fazermos essa divisão de grupos, de forma que o próprio grupo vai meditar na lição apresentada e buscar resolver as questões. É uma proposta da revista do professor, foi a primeira vez que eu aplico essa proposta, geralmente eu me detenho muito na revista, e a gente aqui na Escola Bíblica Dominical, a nossa escola vai até às 11 horas. Samuel, no domingo passado, terminou de 10h30, mas a nossa escola é até 11 horas, tá? E inclusive o pastor também vai se alongar hoje até às 11 horas. Então nós vamos agora ouvir dos grupos quais as respostas que vocês acharam para as questões que foi apresentada. Lógico que a gente vai começar pelo grupo I. Tô vendo o professor ali. Vamos lá. Então, foi feito ao grupo 1 as seguintes perguntas. Foi feito ao grupo 1 o que era o livre-arbítrio antes da queda e o que aconteceu após da queda. Me respondam. Quem vai responder? Aí dá para ela o microfone. Não tem que usar microfone. Pode falar. Antes da queda, a gente fala sobre quando a gente podia ter o direito de escolha do pecado, quando a gente podia escolher pecar ou não pecar, e que é no Éden, né? E depois a gente já não tinha mais aquela certa escolha, porque a gente já nasce do pecado, já nasce fruto dele. Então, é isso, antes da queda e depois da queda é basicamente isso. Certo, antes da queda eles podiam optar entre pecar ou não pecar. E após a queda, já não tínhamos mais o direito. Já não pode mais escolher. A gente já nasce basicamente um fruto dele, né? Já nascemos todos pecadores. Como o exemplo do próprio Paulo na lição que nós lemos, no versículo lido, né? Aqui na confissão é bem interessante, ela diz assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ele ou ela nem era forçada para o bem nem para o mal. Nem isso era determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de pecar, de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas era passível de mudança esse estado, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. Eles tinham essa liberdade, mas aquilo é como se fosse momentâneo, né? O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhem a salvação. Então, como você bem falou e como vocês chegaram a essa conclusão, a revista tem bem também claro essa compreensão. Após a queda, o homem não consegue mais fazer essa escolha, tá certo? E nós sabemos que muitos, hoje até muitos crentes, defendem essa história de livre-arbítrio. Não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, ou coisa parecida. Dá para ele. Quem estiver falando, fica com isso na mão. Ela ajuda demais a gente ter essa visão, porque é bem simples. É só levar pelo significado da palavra, não é? Livre. Se você vai tomar uma decisão, se você vai escolher algo com o seu livre-arbítrio, você deve ser, de fato, livre. Somos, de fato, livres? Não. De modo nenhum, porque sempre vamos ter o peso do pecado. Queremos fazer o mal. Sempre vamos ter essa influência. Pronto, a palavra certa é essa influência. E de modo nenhum a gente vai conseguir se livrar dessa influência, né? Então isso, eu também tinha muita dificuldade no início quanto a isso. De entender, De né? entender o livre-arbítrio, né? E isso me ajudou bastante. Poxa, você está livre do pecado? Ainda não. Ainda não. Então, se você ainda não está livre do pecado, você ainda não tem o seu livre-arbítrio. Por isso que Adão e Eva tinham esse livre-arbítrio, porque eles estavam
livres do pecado. Ok. Gostei da equipe do ele está ajudando a um. Pois é, muito bem. Aí a equipe 1, qual é a maravilhosa condição que tem os crentes em Cristo? Foi essa a pergunta? Quem vai responder? Bom, a maravilhosa condição é o próprio Espírito Santo. Porque o homem em si, como o meu maravilhoso esposo falou, a gente está sempre inclinado ao pecado, né? Isso já é característica nossa. Só que quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, é uma luta diária, entendeu? Vem um arrependimento, você já busca andar em obediência a Deus. Então a melhor condição que o crente pode ter é o Espírito Santo na vida dele. Né? Porque é uma luta diária todos os dias, como Paulo vai dizer, né? Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Só que a partir do momento que você está voltando o seu coração para Deus, porque o Espírito Santo está na sua vida, lhe ajudando, puxando ali na sua mão, dando um puxãozinho de orelha quando você errar, aí você vai verdadeiramente se tornando um cristão a qual a Bíblia manda você ser. Né? Porque pelo pecado mesmo, a gente não faz nada, a gente não está nem aqui. Né? Por nós mesmos, pela nossa carne pecaminosa, nós não estaríamos nem aqui neste momento. Sem a ação do Espírito Santo, que trabalha na nossa vida, ele que mostra o que é melhor para a gente. Então, mesmo inclinados ao pecado, pela obra do Santo Espírito de Deus na nossa vida, a gente consegue vencer. E é uma luta contínua. Não é só agora. É agora, é à noite, é amanhã, e assim vai, até o dia que Deus determinar que, né, que pronto, já deu. Mas até lá, nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo de Deus na nossa vida para vencer o pecado. Ótimo, amém. Como essas verdades impactam sua vida quanto à luta contra o pecado? Uma coisa que a Laís estava falando, Gioviano, ainda sobre a segunda, né, que eu acho que a confissão de fé, a maravilhosa condição que tem o crente. Ela fala no capítulo sobre a santificação, né? Ela diz assim: embora por determinado tempo as corrupções da carne prevaleçam, isso na vida do crente, então, ou seja, o pecado ainda tem presença. Pela eficácia do socorro do Espírito de Cristo, o regenerado vence. Aí entra naquilo que ela falou. Sobre pelo Espírito Santo. Pela eficácia, a confissão usa esse termo, assistência do Espírito Santo. Embora o homem ele tenha um desejo que conflita com a vontade de Deus, o Espírito Santo habilita ele a buscar as coisas do alto. E vai conduzindo ele, né, dessa maneira, ainda que a gente passe por alguns percalços aí. Aí a terceira que você perguntou, que é o impacto na vida do pecador e na luta, como isso influencia na luta contra o pecado. Contra o pecado. Eu acho que quando você percebe, né, essa é a base da teologia reformada, né, que o homem não pode salvar a si mesmo, por isso Deus desceu para salvá-lo. Quando você compreende que o nosso estado diante de Deus é de morte, como Paulo fala, de incapacidade e de morte espiritual, no sentido de ele não conseguir buscar a Deus por si mesmo, você compreende que ele não é autossuficiente, ele não é independente. E mesmo durante a caminhada cristã, já habilitado pelo Espírito Santo, o homem ainda precisa desse socorro contínuo, que gera então um sentimento de dependência. Eu acho que na luta contra o pecado, e a maneira que isso deve impactar a nossa vida, é saber, eu até estava comentando com elas aqui, sobre aquele hino 120 do Novo Cântico, né? Dependência, que é dito assim: careço de Jesus nas trevas e na luz. Então, na condição da sua vida, é dependência. A condição da sua vida para lutar contra o pecado, corrupções da carne, inclinações ruins que tentam se afastar de Deus, é rogar por misericórdia e constante atuação do Espírito Santo. Eu acho que esse é o entendimento. Você não é o autor da sua vida nem da sua salvação, mas maior é o autor que está em você. Aleluia! Que Deus seja louvado. Viu aí, amados? As respostas dos amados estão completamente coerentes, corretas, né? E são respostas que nós crentes, no relacionamento com Deus, através da palavra de Deus e dependência do Espírito Santo, nós sabemos dessas verdades. E agora a gente vai para o grupo 2, né? O grupo 2, caiu ali. E a primeira pergunta para o grupo 2 foi: qual a diferença entre o estado das pessoas que estão sem Cristo e as que estão com Cristo? Certo. Obrigada.
A principal diferença das pessoas que estão sem Cristo e com Cristo é: pessoas sem Cristo encontram-se num estado de rebelião contra Deus, tendo sempre seus desejos e inclinações voltados ao mal e não para a glória do Senhor. E pessoas com Cristo foram resgatadas do reino das trevas para viverem em luz, uma vez perdoados e adotados como os filhos de Deus. Viu que maravilha? E aí a segunda é quais os adjetivos as Escrituras dá para essas pessoas que foram resgatadas ou as que não foram. Bom, os adjetivos que essas pessoas recebem são aqueles que vivem sem Cristo, eles recebem o adjetivo de rebeldes, rebeldia, não é? E os que vivem com Cristo, hoje eles recebem o adjetivo de justificação, de serem justificados, não é? Enquanto nós vemos que a rebeldia é um ato do ser humano sem Cristo, a gente vê que a justificação, o ser justificado, é um ato de Cristo no ser humano. Tá. Aí eu quero complementar a sua resposta dizendo o seguinte, ó. Esses que estão ainda em rebeldia, eles são chamados de inimigos de Deus. Porque eles se mantêm rebeldes, independente de conhecerem o Evangelho ou não. Pior, se conhecem o Evangelho. Eles endurecem o coração, né? E continuam inimigos de Deus, porque eles não obedecem à palavra de Deus. E os outros, né, inimigos da cruz de Cristo, filhos da desobediência, são todos esses que estão resistindo ao Evangelho. Já os resgatados, né, eles são chamados de filhos de Deus e amigos de Deus. Foram resgatados das trevas, como vocês bem falaram. Show! Perfeito. Agora vamos para o grupo 3. Tem uma pergunta? Falta a pergunta 3. Diga aí, qual é a pergunta? Justificados, a adoção, a justificação e a santificação, não é isso? Isso. O que eles trazem de sentimentos para os que foram alcançados por Cristo? Eles trazem um sentimento de eterna gratidão. Porque sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos capítulo 8, não é? Então traz esse sentimento maravilhoso de eterna gratidão, que jamais conseguiremos pagar, conseguiremos recompensar aquele que um dia nos salvou, nos justificou, está nos santificando a cada dia. Show, show. Vamos ali para o grupo 3. Certo? Ok. Fica aí direcionando o negócio aí. Direciona para ele que ele vai responder. Opa. Então vamos lá. Primeira pergunta para o grupo 3. O que a fé em Cristo produz na vida daquele que crê? Quem irá responder? Tá. Todo aquele que foi salvo mediante a fé, como uma dádiva de Deus, também experimenta uma mudança de vida, a partir do momento que foi resgatado de seu antigo estado de rebelião. Show, perfeito. O que seria essa mudança de vida? A mudança de vida é procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Particularmente de cada um dos seus pecados. A revista nos mostra que existe uma pregação do Evangelho que deve ser universal para todos, a mensagem deve ser direcionada para todos, mas existe um chamado específico e individual. Da mesma forma, o arrependimento não pode ser considerado por nós como o arrependimento geral. E sim, você precisa se arrepender dos seus pecados. E isso não é de uma vez para sempre. Não.
é de acordo com a sua vida e a sua necessidade diante dos seus pecados, né? Vamos lá para uma outra pergunta. Você tem qual é a outra pergunta? Que aqui tinha mais perguntas, eu não sei qual que eu fiz. Tá. Quais ferramentas podem ser usadas para o aumento da sua fé? É usar os meios de graça, o saber, a palavra de Deus, a oração e a participação nos sacramentos, o batismo e a ceia. Certo. Usar os meios de graças, né? Vocês todos não ouviram, mas ela falou que quais as ferramentas podem ser usadas para o aumento da nossa fé. E a revista nos mostra, né? Essa lição nos mostra que essas ferramentas são os meios de graça que Deus nos coloca na nossa vida, que ajuda na nossa caminhada. Nós temos a palavra de Deus e por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, né? Nós temos a oração e nós temos os sacramentos, participarmos dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, né? Então, queridos, existem outros meios de graças que não são considerados oficialmente, como, por exemplo, a nossa comunhão. A nossa comunhão a gente vê como um meio de graça, porque se eu não tiver comunhão com vocês, em comunhão com vocês, eu enfraqueço. Nós nos enfraquecemos, é por isso que nós lutamos tanto para que você venha para a igreja. A gente vai até a tua casa se você estiver faltando, a gente quer saber o porquê que você não está vindo, se você está triste, a gente quer saber por que você está triste, porque isso é o que faz com que a gente cresça juntos na nossa fé, tá certo? Existe mais algum que vocês acham que podemos colocar como meio de graça? Algo que você coloca sem ser o oficial, lógico. A comunhão dos santos, justamente. Aí a outra pergunta foi, qual é o lugar do arrependimento? É essa? O que são e qual é o papel das boas obras na vida do crente? A irmã Andréia. Fazer a vontade de Deus e as boas obras são as evidências são as evidências, né, das obras em nossas vidas. Né? As evidências... São as evidências da salvação em nossas operada vidas. em nós. Né? Certo. Fazer a vontade de Deus, né? As boas obras, elas são não para a salvação. Nós não vamos fazer essas boas obras buscando receber de Deus algum donativo, né? Que é o grande problema de quem baseia a sua salvação nas obras. As nossas obras, elas são produzidas como evidência de que você foi salvo, como gratidão pelo que Cristo fez por nós. Então, as nossas boas obras, elas são inclusive ordenadas pelo próprio Cristo através da Bíblia Sagrada, tá certo? Deixa eu ver aqui. Não tem mais uma pergunta para você. Então, amados, essa é a proposta da aula de hoje e a gente precisa entender como é que esse conhecimento gerado hoje vai ter impacto nas nossas vidas. Porque quando nós estamos na igreja, nós muitas vezes até em casa já lemos alguma coisa, a Bíblia, ouvimos mensagens, músicas, mas não somos confrontados com o que isso gera para você. Toda vida que a gente lê um versículo, ouve uma mensagem, ela quer uma resposta. Aquela mensagem, aquele versículo, aquele ensinamento requer uma resposta sua. É tanto que no seu devocional, quando você se depara com uma leitura, com uma passagem, você deve imediatamente fazer a pergunta: o que essa passagem está requerendo de mim? Eu preciso mudar em alguma coisa em relação à passagem que eu estou fazendo o meu devocional?
Em que eu fui impactado? Então, que nós possamos buscar esses ensinamentos de hoje e aplicarmos no nosso dia a dia. Não é só hoje, é para sempre, né? Aplicarmos, buscarmos, assim como foi falado por vocês mesmos, que esse arrependimento, ele precisa ser individual e constante. Então, que Deus nos abençoe, que essa mensagem, que esse ensinamento possa fazer parte das nossas vidas, tá bom? Vamos fazer uma oração. Eu farei uma oração terminando esse momento. Pode ficar sentado mesmo. Deus eterno, Pai bendito, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Pai, nesse templo aqui, ó Pai, nesse local, ó Pai. Muito obrigado, porque nós saímos das nossas casas, viemos aqui com o propósito, ó Pai, de te prestar culto, com o propósito de te adorar, Senhor, de ouvir a Tua palavra e ser transformados por ela, Deus. E em nome de Jesus Cristo eu te peço que essa transformação o Senhor opere, ó Pai, no meu coração e nos nossos corações aqui presentes. Obrigado, Senhor, pela classe das crianças, ó Deus. Obrigado pelas professoras, que essas crianças sejam alcançadas, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. E obrigado, Senhor, meu Deus, pela classe de catecúmenos com o pastor Manassés. Abençoa, Senhor, meu Deus, essa classe, que todos os alunos, ó Pai, possam compreender, Senhor, a doutrina que está sendo exposta e possam aplicar em suas vidas. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos direcione para os nossos lares na Tua santa proteção, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.